Sejam bem-vindos ao 43º workshop da Wire Academy, hoje com o tema Atendimento 5.0. Falaremos sobre em duas perspectivas opostas, ou como eu prefiro considerar, complementares. Se por um lado temos as soft skills inerentes ao ser humano e tão necessárias para um atendimento mais humanizado, por outro abordaremos os desafios da introdução de inteligência artificial no atendimento ao cidadão, o nosso munícipe, cidadão, cliente, como lhe queiramos chamar. O último workshop que realizamos sobre atendimento foi já em dezembro de 2022. Eu sei que para muitos parece uma eternidade, ainda por cima agora pouco saindo das férias, mas foi só há 9 meses atrás. 9 meses de muita evolução tecnológica, de saltos que estão a mudar a nossa forma de viver e interagirmos. A título de exemplo, compartilho com vocês que eu costumo dizer que na Airmaze usamos o mesmo formulário de recrutamento para as áreas técnicas há 20 anos. E sempre usei a frase do Einstein que disse, ele dava aulas e tinha sempre o mesmo teste. E perguntava-lhe porque é que não fazia testes diferentes e ele dizia porque eles continuam a não acertar. Ora bem, hoje em dia tivemos já que mudar, tivemos pela primeira vez em 20 anos que fazer isso. Porquê? Porque as pessoas começam a chegar ao chat GPT e responder. Um, Isto é um pequeno exemplo na área de recrutamento, mas vamos ter imensos usos e imensas situações que a inteligência artificial nos está a mudar o dia a dia. Estão hoje inscritas 190 pessoas das mais diversas vertentes da administração pública local e central. Os três pilares da WireMaze são a comunicação, a transparência e a participação. Acreditamos que só com estes três pilares fortes se pode ter uma cidadania ativa e forte. O atendimento pode e deve incorporar estes três pilares. Para aqueles que estão connosco pela primeira vez, sejam bem-vindos ao Wire Academy. A Wire Academy é o programa de retribuição da WireMaze, onde promovemos apresentações e debates sobre modernização administrativa. Desde 2007, centenas de oradores partilharam com milhares de participantes os seus pontos de vista ou experiências práticas. Nosso objetivo é promover o networking e a aprendizagem entre os diversos colaboradores das entidades públicas. Acreditamos que ao trabalharmos juntos, promovemos cidadania. Hoje connosco estará a Maria Vieira, ela que não vem do setor público, vem do setor privado, mas tem uma forte experiência em tudo o que é formação sobre as áreas de atendimento. O título da apresentação vai ser Como criar uma experiência do cliente impactante ou um atendimento mais centrado no cidadão. Um, Procurar primeiro compreender e depois ser compreendido é uma frase de Stephen Covey que ela nos trouxe para hoje, e é uma das coisas que me deixou logo a pensar, porque começa por ser o essencial de tudo, ou seja, não é só nós usarmos a mesma linguagem que as pessoas usam, nós temos que falar concretamente e saber ouvir aquilo que as pessoas nos estão a pedir e a falar. É nestes momentos mais desafiantes do atendimento, quem estiver mais bem preparado se vai destacar e vai ser recordado e vamos ter mais influência no serviço ao atendimento. Esperamos que aquilo que ela nos vai dizer hoje nos ajuda a tornar a viagem do cidadão mais positiva, criando mais confiança, compromisso e empatia. A Maria, só para dar um bocadinho de nota biográfica aqui dela, ela é licenciada em Biotecnologia, embora nunca esteve ligada à parte laboratorial ou de investigação. Trabalhou 10 anos na indústria farmacêutica e desde 2007 é uma parceira na Ideias e Desafios, onde tem trabalhado com diferentes equipas em termos de programas de coaching, de formação de liderança e de atendimento. Maria, vou passar desde já a bola para ti, ok? Ok. E deixa-me retirar a mim daqui. Força, podes partilhar, estás à vontade, está bem? Deixa-me Ora só então, fazer aqui uma diz, diz, diz. coisa.
que eu quero. Ok. E agora abre o teu microfone, novamente. Ok, Exato, está espetacular. Força, podes partilhar. Eu estou a está ver o feito. ecrã. Exato, ótimo, está feito. Pronto, estão a ver o ecrã? Estamos, Toda a gente estamos está. espetacular. Podes Ok, arrancar à vontade. ok, muito bom dia a todos, e muito obrigada por este desafio que a Wiremaze nos lançou. É sem dúvida um tema que nos dá, que nos traz, primeiro é transversal a qualquer tipo de cliente com quem nós trabalhamos ao longo e trabalhamos ao longo destes anos, e depois é algo que nos traz aqui algum carinho, porque é sem dúvida desafiante. E se calhar há uns tempos atrás, se calhar não muito, como dizia o César, não há muito tempo atrás estaríamos num atendimento 4.0, neste momento é mesmo necessário ser um atendimento um bocadinho cada vez mais diferenciador. Ora bem, vou estar convosco durante a próxima hora, sensivelmente. Teremos aqui, obviamente, algum tempo para perguntas e respostas, mas este seria mais ou menos o programa das festas para hoje. Dar aqui um bocadinho de contexto, e depois trabalhar aquilo que eu acredito que sejam os três grandes pilares que estão por baixo, de todo um atendimento, de excelência. Capacitar, envolver e crescer, quer nós próprios como pessoas, quer obviamente também os outros. Outra coisa interessante que nós também pensámos para esta ação é que ela fosse muito prática, ou seja, que vocês no final desta hora consigam efetivamente tirar 2 a 3 dicas e que nada, mas absolutamente nada, impeça que as ponham em prática, se calhar ainda hoje, com algum cliente, seja ele mais ou menos desafiante. Por isso, o nosso objetivo, e penso que também me aliou a isso à Wiremaze, é que estas ações que vocês têm assistido ao longo do tempo sejam efetivamente passíveis de serem colocadas no terreno. Olha, mais que não seja, provem que eu estou errada e me mostrem e tentem fazer algo de diferente, principalmente com aqueles clientes que eu chamo um bocadinho mais desafiantes. E então, para começar aqui um pouco as hostilidades, achei que era importante neste enquadramento nunca ser demais repetir o obrigado que nós todos temos que dar a quem faz o atendimento ao público. É uma tarefa dura, nós sabemos que é complicado e eu tiro o chapéu, pessoalmente, a todos vós que todos os dias, quer telefonicamente, quer via e-mail, quer presencialmente, têm de lidar com o público, em situações às vezes um bocadinho mais complicadas, outras um bocadinho só mais informativas, mas é sem dúvida uma tarefa desafiante. Por isso, não quero mais dizer que muito obrigada por toda o vosso trabalho. E depois, sem dúvida, eu gosto muito desta frase. Procura primeiro compreender e depois então ser compreendido. Se calhar o nosso serviço de atendimento ao cliente é exatamente isso. É primeiro procurar perceber o que está do outro lado, para depois então nós darmos. Isto não é sobre nós, é sobre o cliente que está à nossa frente. Claro que se nós dermos o nosso cunho pessoal, se nós conseguirmos fazer aqui a diferença, ainda é mais poderoso. Claro que nós vamos ficar com aquela sensação de dever cumprido, mas o nosso cliente vai ficar muito mais impactado. E este empoderamento do nosso cliente, tentar fazer com que ele entenda que tudo gira à volta dele, é sem dúvida nenhuma o objetivo, penso eu, de qualquer pessoa que lide com pessoas. Um, há um autor muito engraçado que há muitos anos atrás, o senhor Daniel Pink, dizia: isto não é vender de empresas a empresas ou empresas a clientes, é de humanos para humanos, porque é disto que se trata. Estamos a viver de humanos para humanos. E acho que é muito engraçado porque eu acho que isso se pode aliar e muito à conversa que eu penso que o César depois vai partilhar convosco. E então, o que é que querem agora os clientes? O que é que nós, como clientes, queremos? Se calhar isto agudizou-se depois da pandemia, acredito que sim, mas o que nós queremos agora são experiências rápidas, sem dúvida nenhuma, e de alguma forma personalizadas. Seja no presencial, seja no online, nós não termos alguém com o nome do outro lado, pode fazer toda a diferença. Queremos também autosserviço. Nós, como clientes, cada vez queremos mais
o self-service, o autosserviço. Eu ir a um sítio onde me posso orientar e fazer as coisas eu própria, sem às vezes ter que fazer grandes interações. Porquê? Porque isso também me vai ajudar a ter um serviço um bocadinho mais rápido. Quer interações omnicanal, ou seja, se eu conseguir aliar uma boa plataforma online ou um bom portal, mas também depois ter a equivalência na pessoa que me atende nos diferentes serviços, eu aí tenho a experiência completa. Portanto, não só é o offline, como é o online que me está aqui a ajudar. Queremos, como clientes, serviços mais unificados, serviços mais consistentes. Eu vou a um sítio porque sei que as coisas correm bem, que eles tentam tratar do meu problema, que há uma tentativa efetiva para solucionar. Há um foco na solução. E isto é muito importante. Cada vez mais eu acho que as pessoas, o que nós vemos que as pessoas e nós, como clientes, queremos, às vezes há resoluções que demoram. Mas o problema é quando temos aquele deserto de comunicação entre nós apresentarmos o problema e ele ser efetivamente resolvido. E muito do que nós queremos é que nos vão dando feedback daquilo que está a acontecer, que haja esta comunicação, mas que não seja para dizer, e provavelmente muitos de vocês fazem isso, olha, ainda não tenho a solução para si, neste momento já está numa fase final de decisão, ou neste momento as coisas já estão a ficar mais encaminhadas, eu calculo que daqui a 1, 2 semanas teremos novidades, eu depois volto a entrar em contacto. Tudo isto cria uma experiência do cliente completamente diferente. É este tal engagement, ou como dizem os brasileiros, engajamento, que é muito mais divertido, e proatividade, que é importante e que pode fazer a diferença, independentemente, muitas vezes, de o problema estar ou não resolvido. E de certo, vocês já se cruzaram com questões dessas. As coisas ainda não estão, o problema ainda persiste, mas existe comunicação, existe uma tentativa de resolução. E logo aí a compreensão, a comunicação, a confiança vai-se construindo. E o que nós temos muitas vezes é que desenhar experiências centradas no cliente. Desculpem um pouco os inglesices, mas fica super mais fashion, isto quando nós colocamos aqui os ingleses, verdade seja dita. Mas de facto, sendo o customer centricity é todo o desenho da experiência, estar a pensar naquilo que o cliente quer, naquilo que o cliente privilegia, pode fazer a diferença. É este tal foco no cliente, é o perceber o cliente, perceber os seus desejos, as suas necessidades, aquilo que nós privilegiamos como cliente, também será aquilo que o nosso cliente privilegia. Claro, uns com umas necessidades implícitas ou explícitas, outros com outras, mas nós acho que podemos verter muito daquilo que nós sentimos, daquilo que o nosso cliente poderá estar a experimentar. E depois desenhar a experiência. Ou seja, quando eu tenho vários focos de atendimento, digamos assim, online, offline, que este desenho da experiência seja complementar, as várias partes sejam complementar umas às outras e que nós consigamos que a experiência seja toda a mesma dinâmica. Depois, obviamente, temos que capacitar a equipa para isto. Criar alguns indicadores-chave. Existem já em alguns serviços, noutros ainda estão a tentar estabelecer que indicadores é que nós queremos. E uma coisa que é muito importante, nós às vezes pedimos aos nossos clientes que nos deem feedback, seja na positiva, seja na negativa, mas nós pedimos que eles nos deem feedback. Mas depois, mais importante do que nos darem feedback, é como é que este feedback é motor para uma melhoria contínua. Como é que isto pode ser a alavancagem para outra área, para criar novos serviços, para criar novas abordagens. Por isso, lá está. É nestas três pilares que nós vamos hoje trabalhar aqui um bocadinho convosco. Primeiro, capacitar. Como o César dizia no início, as tais soft skills, os tais conhecimentos e ferramentas que nos podem ajudar a tornar todo o atendimento cada vez mais fantástico. Depois, como é que eu envolvo? Como é que eu acrescento valor? Como é que eu faço a diferença neste atendimento? E são coisas tão pequenas. Eu costumo dizer que é por pormenores que nós às vezes os ganhamos e é por pormenores que os perdemos. E como diria um cliente meu, os pormenores fazem a excelência, mas a excelência não é um pormenor.
e todos estes pequenos tijolos vão, se calhar, construir um atendimento verdadeiramente único. E depois lá está o crescer, a tal melhoria contínua, a procura da resolução dos problemas. Também sabemos desde já que o que nos leva de A a B não nos leva de B a C. Ou seja, se eu cheguei a um determinado patamar, para eu chegar ao patamar seguinte, se calhar vou ter que fazer coisas ligeiramente diferentes. Então, na parte da capacitação. Bem, primeiro nós temos que capacitar e melhorar competências para perceber melhor o cliente. Perceber, escutar. Eu sei que às vezes é difícil, há dias que são extenuantes. Ahm, temos que estar atentos para haver uma congruência entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal do cliente. E um bocadinho mais para a frente já vos vou dar algumas pistas neste sentido. Temos que procurar a diferenciação e, sem dúvida nenhuma, que o foco na solução e não no problema é que poderá fazer todo o sentido. Outra coisa que nós temos que nos capacitar nesta criação de confiança é que nós podemos ter aqui dois universos diferentes. Nós podemos ter o universo de confiança na função ou confiança na pessoa. Confiança na pessoa é quando nós conhecemos uma pessoa que não sabemos o que ela faz e nós temos sempre aquela sensação, será que é confiável, que é fiável? E vamos um bocadinho a medo até termos e construirmos uma relação bem-sucedida. Mas por vezes nós temos que nos fiar na função mais do que na própria pessoa. Vocês, quando entram dentro de um avião, em princípio, temos confiança na pessoa que está a conduzir o dito avião. Quem diz avião diz autocarro, quando vamos para um hospital e temos um médico ali, ou quando temos alguém que a própria função nos transmite alguma confiança. Eu confesso, eu agora às vezes entro num avião e começo a olhar para os pilotos, porque neste momento já começam a ter idade para ser meus filhos. Mas nós temos que confiar que quem está ali está no comando das operações e que vai, sem dúvida nenhuma, levar tudo a bom porto. Mas depois também temos que criar esta confiança na relação. E esta confiança às vezes são coisas muito pequeninas que podem acrescentar valor no nosso atendimento e na criação e construção de confiança com o nosso cliente. O que é que significa este foco no cliente? É que eu verdadeiramente procuro proporcionar uma experiência ao cliente diferente. Vocês estão numa área do serviço e eu acho que tem que haver aqui uma escolha real em fazê-lo com orgulho. E eu sei que os dias não são todos positivos, alguns dias mais complicados, mas como eu costumo dizer, o meu cliente não tem culpa do que me pode estar a acontecer, dos problemas que existem, de tudo isto. Portanto, como não vai acrescentar valor todo o meu mundo e todo o meu mapa-mundo para aquela interação, eu tenho que, naquela altura, me focar totalmente, inteiramente no meu cliente. Garantir que este atendimento é excelente e garanti-lo também transversalmente, de uma forma transversal. Ou seja, eu sei que alguns de nós têm mais jeito do que outros, e por incrível que pareça, nós, cada vez mais, e principalmente nos últimos anos, nós temos. Vocês, se calhar, já ouviram falar de guiões de atendimentos, alguns de vocês têm, inclusivamente, guiões de atendimentos. Mas sabem que cada vez mais o que nós preconizamos é um bom início de conversa, o bom dia, o boa tarde, o olhar nos olhos, o sorrir, e seja isto válido para o presencial ou para o telefónico, que nós também notamos quando a pessoa do outro lado está mais carrancuda ou está um bocadinho mais sorridente, e depois um bom fecho da interação. No meio, em toda a interação, é escutar, é fazer perguntas, é empoderar o cliente, é ajudá-lo. Se o guião é mais para a esquerda ou mais para a direita, deixa de fazer sentido. Porquê? Porque as dezenas de pessoas que estão aqui neste webinar são diferentes e os vossos clientes também. Portanto, o que é mais importante é que eu me adapte a cada cliente e consiga tratar cada um como ele prefere e não como eu gosto mais. Pois é importante também antecipar e resolver conflitos. Se eu já sei que algo em princípio poderá demorar um pouco mais, é um bocadinho mais dispendioso, se eu à cabeça disser, olha, seu cliente faça-se isto assim, assim, olha, estou já a avisar, este tipo de objeção já não vai surgir. Ou vamos, se calhar, eliminar aqui algum conflito que pudesse
vir a aparecer depois um bocadinho mais ao longo da interação. E procurar exceder as expectativas. Claro que quando nós temos comunicação positiva é mais fácil darmos comunicação positiva, mas às vezes, quando alguém chega um bocadinho mais desafiante, com um comportamento um pouco mais exacerbado, e nós conseguimos dar a volta, são muitas vezes esses clientes que vos pedem desculpa, que vos agradecem a paciência e que nós, se calhar, no final do dia é aquela história fantástica que temos depois para contar e à qual nos vamos agarrar quando as coisas às vezes não correm tão bem. Por isso, gostava de partilhar convosco algumas estratégias para trabalhar a nossa inteligência emocional. Isto não tem nada a ver com o coeficiente de inteligência, ok? Isto não tem nada a ver com isso. Tem a ver com as nossas emoções, sabermos lidar. Portanto, não é estar 24 horas por dia com um sorriso de orelha a orelha, é saber lidar com tantas outras formas, tantas outras emoções e sentimentos que nós lidamos com os clientes, quer com o cliente interno, quer com o cliente externo, quer com a nossa família, quer com os nossos amigos. Isto ao menos é válido para tudo. E sem dúvida a definição é exatamente esta: é a capacidade que nós temos, primeiro, de identificar os nossos próprios sentimentos e de percebermos a onda de choque que ele tem nos outros, e sem dúvida nenhuma conseguir identificar os sentimentos dos outros, perceber quais são as emoções que estão por trás e gerir essas mesmas emoções trabalhando para um relacionamento positivo. Nós temos algumas competências mais pessoais, competências de relacionamento, e eu vou passar a explicar algumas destas fases ou destas competências na parte da inteligência emocional, com algumas dicas daquilo que nós poderemos eventualmente fazer e aplicar no dia a dia. Então, o autoconhecimento. Nós precisamos de perceber, de facto, as nossas próprias emoções e os nossos efeitos. Precisamos de identificar o que é que nós estamos a sentir e porquê é que nós estamos a sentir isto. É porque nós temos mais receio quando as pessoas vêm com as caras mais fechadas, somos particularmente mais sensíveis a pessoas mais idosas que têm algumas dificuldades, inclusivamente na comunicação. Não gostamos quando temos aquelas pessoas que até pode ser dentro da equipa demasiado bem dispostas e que chegam logo pela manhã, bom dia! E nós ainda estamos a tentar acordar. No fundo, tentar perceber as nossas emoções e os seus efeitos. Mas também tentar estabelecer aqui uma ligação entre os meus sentimentos e aquilo que eu penso, digo ou faço. Se calhar há coisas que nos fazem, se calhar ter uma reação um bocadinho mais impulsiva, mas o que está por trás é já termos tido uma relação que não foi tão bem sucedida, um cliente com quem nós tentámos tratar de uma determinada forma e não foi bem percebido. Portanto, se calhar há muitas emoções que nos dão um gatilho para uma determinada reação. Portanto, se eu perceber e se eu me conhecer melhor, se calhar também já sei perceber o que é que me faz ter uma determinada reação. Por isso, antes de mais, as emoções não são boas nem são más. São emoções. São o que são. Portanto, não as considerem, esta é boa ou esta é má. Depois, percebam a onda de choque das vossas emoções. Se calhar, às vezes, é só porque nós nos erguemos um pouco na cadeira quando estamos a falar, ou enchemos assim o peito de ar quando alguém vem dizer, ou já aparece para ter connosco o balcão, ou uma interação assim um bocadinho mais zangada, nós automaticamente temos uma reação e era interessante perceberem que onda de choque, qual impacto isso tem nos outros. E saibam muito bem conhecer aquilo que vos tira do sério, aquilo que vos mexe aí com os botões, para tentar, de alguma forma, trabalhar e conseguir colmatar com um sentimento ou com uma emoção um bocadinho diferente. E depois procurem feedback. Procurem feedback sincero, honesto. Achas que eu tive bem? Achas que eu tive mal? Nós às vezes estamos todos a trabalhar em open space, outros, nós estamos aqui a fazer uma interação com o cliente e há pessoas que estão a ouvir, e se calhar procurar este feedback também poderá ser uma forma interessante de crescer. A seguir, autocontrole. Isto é mais do que resistir a um comportamento explosivo e problemático, ok? Lá está, como é que nós conseguimos transformar estes impulsos, que às vezes são um bocadinho mais destrutivos,
numa energia positiva, tentando, obviamente, em situações de pressão, manter o foco, pensar e agir com clareza. Porque isto também se treina. Se calhar em alguns contextos eu consigo isto, consigo contar até 10 antes de imediato fazer e partir para a violência, digamos assim. Respirar fundo, sorrir um bocadinho mais. Se calhar eu sorrindo consigo ser um bocadinho mais simpático. Sabem que o nosso cérebro é fantástico nisto. Se eu estou a sorrir, automaticamente ele pensa coisas mais positivas, porque eu estou a sorrir. Percebem? É um bocadinho incongruente eu estar a pensar uma coisa negativa e estar a sorrir. É estranho, entendem? E se for possível, porque às vezes em certos contextos é possível, separem um dia para a resolução dos berbicachos, dos problemas. Separar um tempo no vosso dia. Aliás, desculpem, não é um dia inteiro. Se for um dia inteiro é mau porque temos muitos berbicachos. Mas se calhar ali há uma altura no vosso dia em que estarão um bocadinho mais zen. Vamos pegar neste bocado, nesta hora, nestas 2 horas, e vamos resolver os berbicachos, resolver os problemas. Sabem? Nós às vezes há certas coisas que não gostamos tanto de fazer e vamos largando para trás. Eu costumo dizer que a Terra é redonda. Se nós largamos os problemas atrás das costas e nós andando aqui a circular a Terra, eles também vão circular e vão continuar atrás de nós. E se calhar vão ficar maiores. Portanto, mais que não seja, partam o problema às fatias e vejam-se, visualizem-se a atingir cada uma destas metas. Porque se calhar um problema muito grande é complicado, mas se nós o partimos em problemas mais pequeninos, vai ser mais simples de os resolver. É como comer um bolo de chocolate inteiro. Tem que ser uma fatia de cada vez, senão depois a gente enjoa. Depois, perceber aqui um bocadinho esta questão da empatia. Empatia não é mais do que trabalhar com o outro, lidar com o outro da forma como ele gosta. Nós falamos muitas vezes em calçar os sapatos do cliente. Se calhar todos vocês já ouviram isto. Só que há aqui um pormenor. É que eu, para calçar os sapatos do cliente, tenho que tirar primeiro os meus. Por isso, eu tenho que desligar o meu rádio e estar focado no cliente. Perceber as emoções e os sentimentos dos outros. Contribuir para um clima positivo, para um clima interessante, para induzir, influenciar respostas favoráveis. E para isso, sim, por incrível que pareça, estamos a falar no beabá. Olho nos olhos, trate o cliente pelo nome. São coisas poderosíssimas. Façam vocês muitas vezes essa experiência. Tratem vocês, as pessoas, quando vocês são clientes, tratem as pessoas com quem estão a interagir pelo nome e vão ver um sorriso a aparecer no rosto. Perceber um pouco a linguagem não verbal, ok? E viver aquele momento. Nada mais no mundo interessa do que aquela pessoa que está ali à minha frente. E isto é importante e impactante. E damos aos outros com a velocidade e a intensidade que eles preferem. Porque nem toda a gente precisa e valoriza a informação toda. Uns gostam mais de tópicos, outros gostam mais de uma imagem, outros gostam mais que vocês lhes expliquem. E aqui o grande segredo da empatia é vocês conseguirem dar o momento mágico a cada um como ele valoriza. Porque lá está, todas estas pessoas que estão aqui neste webinar, se calhar valorizam a comunicação de forma diferente. Os vossos clientes também. E depois criar este relacionamento com os outros de forma clara, tentar e procurar uma gestão eficaz de alguns conflitos, sem medos, com calma, sem exaltações. Olha, mais que não seja pela frase do nosso amigo Mark Twain que dizia: nunca discutas com quem de facto está ali demasiado exaltado, eles arrastam-te até ao nível dele, ganham-te experiência. Portanto, há que ter calma, há que conseguir o melhor de cada interação, pensar sempre um bocadinho de forma positiva. Por isso, sejam abertos, sejam curiosos, conheçam o que aquela pessoa de facto está a sentir. Eu percebo o seu cliente, eu entendo, nós compreendemos, eu peço desculpa pelo que está a acontecer, independentemente de ter sido eu a criar isto ou não. É importante. E de facto, para cada característica pessoal que nós possamos desenvolver, há um benefício para a experiência do cliente. Se eu tiver este autocontrole e alguma gestão interna das emoções, que eu sei que às vezes é desafiante, eu contra mim falo, o benefício para a experiência do cliente é que eu consigo, de facto, tomar decisões do momento. Eu tenho esta autonomia, eu tenho esta capacidade. Eu consigo dizer, olha, vamos fazer assim.
E esta posso-vos dizer que é das frases mais poderosas de atendimento ao cliente. Vamos fazer assim. Não é vou, não é vai, é vamos. Na cabeça do cliente, qualquer que seja a situação, é uma solução construída em conjunto com ele. Vamos fazer assim. Se puderem tirar uma dica poderosa deste webinar, que seja esta. Vamos fazer assim. Ter este pensamento positivo, ter esta capacidade de automotivação, permite-nos ter respostas construtivas a desafios. Aquelas coisas que me faz mais aflição, lá está, e que não é o foco na solução, é ouvir frases do género: isso não foi comigo, ou isso foi com o meu colega, ou isto deve ter sido nas minhas férias, ou na minha folga, ou ninguém me diz nada. Não, respostas construtivas. Pode até ter sido com o colega, pode ter sido nas férias, podem de facto não ter, mas dizer logo a seguir: eu vou procurar saber, eu vou tentar perceber, eu vou tentar ajudar, eu acho que sei de alguém, até pode nem ser convosco, pode ser outra pessoa, outra entidade. É tão diferente dizer: olha, tem que ir para o departamento tal, ou espera, eu vou tentar passar a chamada. E isto pode fazer toda a diferença. Ter este awareness de emoções e dos sentimentos permite, sem dúvida nenhuma, trabalhar e criar skills de competências de empatia e de comunicação com o cliente. Sem dúvida nenhuma, nós comunicamos como ele prefere e não como eu gosto mais. E, sem dúvida, controlar o medo e a ansiedade, também podemos nos nivelar com o nosso cliente, exprimindo alguma empatia ou mais empatia e atenção. Por isso, tudo isto está na base aqui uma coisa muito importante. Escutar. Mas escutar é mesmo ouvir. Eu sei que vocês às vezes têm mil coisas na cabeça e nós estamos a dizer que sim com a cabeça e a pensar: ai meu Deus, se vocês soubessem o que a gente ainda tem para fazer. Quando eu estou assim, já não estou em escuta. Por isso, tem que ser. E o ato de escuta, acreditem, é poderosíssimo. Cansa, cansa, mas é muito poderoso. E então eu tenho que me focar na pessoa, tenho que saber ouvir e tenho que saber ouvir com todos os sentidos. Ver e ouvir com todos os sentidos. Porquê? Porque eu às vezes noto que o cliente me está a dizer algo, mas a sua linguagem não verbal não exprime aquilo que ele está a dizer. Porquê? Porque temos ali alguns gestos que nós identificamos, ok? E vocês sentem logo ali assim uma intuição, eu tenho a sensação que ele não me está a dar toda a informação. Eu tenho a sensação que me está aqui a omitir qualquer questão. Por isso é muito importante ouvir, ver em todos os sentidos. Colocar-se no lugar do outro, lá está, criar esta empatia e adequar a mensagem, cada um, como ele prefere e não como eu gosto mais. E ao longo do discurso, nós sabemos que algumas pessoas que falam um pouco mais, é importante ir dizendo algo, não preencher os silêncios, mas dando aqui a indicação que eu estou efetivamente a ouvir. E uma coisa muito importante, que é analisar a velocidade da comunicação. Nem toda a gente comunica da mesma maneira e com a mesma velocidade. Portanto, é escutar ativamente. E a comunicação tem que ser feita com profissionalismo, tentando criar imagens positivas. Nem que seja os verbos que vocês usam, podem fazer toda a diferença. E tentar eliminar a palavra que é mais difícil e é a primeira palavra que todas as crianças aprendem, que é não. A palavra não é horrível, ok? E o nosso cérebro, ainda por cima, tem dificuldade em processá-la. Se eu agora disser a todas estas dezenas de pessoas que estão aqui, por favor, não pensem no elefante cor-de-rosa às pintinhas amarelas, pronto, para alguns sorrisos que eu estou aqui a ver, já estou a imaginar que está toda a gente a pensar no elefante cor-de-rosa às pintinhas amarelas. Então, a ver, o não não resulta. Então, como o não não resulta e trava a comunicação, vamos tentar pensar de uma forma positiva. Tirar o não é possível, não foi comigo, não sei quando estará resolvido, não sei o que fazer nesta situação, ninguém me disse nada, vou ver como arranjar uma alternativa. Vamos fazer assim. Embora não saiba o que aconteceu, vou tentar resolver. Vou ver quando poderemos dar uma resposta. Como é que eu poderia ajudar mais? Como é que eu poderia tentar ir mais ao encontro da situação? Vou procurar resolver.
Não se preocupe. Bem, agora disse o não. Estão a ver? É difícil. Ok? Portanto, é tentar transformar uma comunicação que, de facto, já por si uma palavra tem um cunho muito negativo para uma imagem mais positiva. É difícil? É. Mas às vezes pode fazer tanta diferença. Ainda há dias uma amiga minha foi com o pai, já com uma idade, a uma repartição. O senhor tinha feito, tinha ali esquecido de entregar o IRS, estava muito aflito, que agora ia haver, e agora como é que vai ser, e não sei o quê. E automaticamente a minha amiga virou-se para a senhora que estava a atender e disse: Ai, dona Susana, tenho aqui um pedido de ajuda. O meu pai esqueceu-se de fazer isto. Pronto, e lá contou o caso. Não se preocupe, vamos lá resolver, não se preocupe, não, não, lá, 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 lá. Resolveram a questão. No final da interação, o pai dela virou-se para ela e disse: Tu conhecias a dona Susana? Às vezes, portanto, esta criação de empatia pode ser tão simples quanto isto. Por isso, nunca cai em desuso o tratar pelo nome e o sorrir. E quando eu estou inteiramente focado na situação, na criação de empatia, eu vou perceber e dar o tempo a cada um, como vos tinha dito, e vou adaptando. Eu não deixo de ser quem sou. Mas se eu tiver um cliente à minha frente, uma pessoa à minha frente, que eu noto que é mais acelerada, que me diz coisas do género, olha, mostre-me como é que eu posso fazer isto, eu se calhar vou acelerar um bocadinho mais a minha comunicação. Porque estas pessoas são pessoas que nós dizemos um bocadinho mais visuais, ou seja, gostam da comunicação através de estímulos visuais. Mostre-me, deixe-me ver, estou a ver isto tudo muito negro. E então eu só tenho que estar atenta, escutar o que ele me diz, e se for por essas referências visuais, eu se calhar vou-lhe mostrar um folheto, vou-lhe mostrar o site, vou-lhe mostrar para onde é que ele pode ir, vou-lhe mostrar um mapa, vou-lhe mostrar um desenho. Porquê? Porque é isso. E tipicamente uma interação que vocês tenham com uma pessoa assim é uma interação tipicamente mais rápida. Depois temos pessoas que são um bocadinho mais auditivas. Ou seja, se calhar chegam ao pé de vocês e dizem: Olha, explique-me lá como é que isto funciona. Querem escutar, querem ouvir. Claro que também precisam depois de um papel, de uma informação, mas para elas é importante a escuta. E vão existir outras que são muito mais calmas, precisam de se sentir confortáveis com o que estão a ouvir e às vezes até demoram um bocadinho a responder quando vocês fazem uma pergunta. Por isso, quando vocês fazem perguntas a algum cliente, a alguma pessoa com quem vocês estão a interagir, e ele demora um bocadinho a responder, não está em morte cerebral, está a pensar, para ele tem que fazer sentido até conseguir dar uma resposta. Portanto, agora vejam como aqui pode fazer todo o sentido eu adaptar e replicar algumas da maneira de estar e de ser de cada um dos meus clientes. O segredo todo é eu conseguir identificar quem é que é mais acelerado e conseguir, de alguma forma, comunicar de uma forma um bocadinho mais rápida e conseguir perceber quem é aquele meu cliente que precisa de todos os detalhes e conseguir dar a esse cliente o detalhe e toda a informação que ele valoriza e que ele necessita. Por isso é aquela frase que nós dizemos muito: faz aos outros como gostas que te façam a ti. Isto é, trata aos outros como eles gostam que cada um seja tratado. Portanto, que é um desafio que tem que estar na nossa cabeça todos os dias. E depois, de alguma forma, na nossa comunicação, usar de alguma influência. Atenção que isto é influência, não é manipulação. Isso é uma formação que nós não damos, ok? Como é que eu posso influenciar? Que coisas é que no meu discurso, na minha comunicação positiva, podem influenciar o meu cliente? Olhem, por exemplo, a prova social. Estes 6 princípios que aqui estão, são 6 princípios de influência imutáveis e transversais. Isto é válido para em qualquer sítio. Claro que alguns podemos usar, outros nem por isso, mas sem dúvida funcionam sempre muito bem. A prova social é um exemplo disso. Olha, senhor cliente, tipicamente nestes casos é o que nós estamos a fazer. Em situações semelhantes à sua, é o que nós preconizamos. Ou seja, a pessoa não está sozinha, não se sente sozinha, não foi o único a quem aconteceu isso. Há mais pessoas que também estão a passar pelo mesmo. Isto é interessante. A outra questão é consistência. Eu gosto de ir àquela pessoa porque ela trata-me bem, porque ela trata-me pelo nome, porque ela é simpática sempre, porque há ali uma consistência. Se vocês conseguirem ter no vosso local uma consistência transversal, bem, então é maravilhoso.
Porque eu sei que quando vou ter com aquelas pessoas, estou garantida. Estou com ele, eles tratam-me de tudo. E esta consistência, nós somos pessoas de hábitos. Vocês, se calhar, gostam de algum restaurante, de alguma loja, porque há esta consistência. Há simpatia, o produto que vos apresentam é sempre bom, sentem-se em casa. Esta consistência também é importante. Depois, a reciprocidade. Isto funciona desde tempos imemoriais. Se eu dou algo a alguém, esse alguém vai-me querer dar algo em troca. Eu sei que há sempre alguém, há sempre uma exceção, ok? Mas se eu dou atenção, e quando eu falo em dar, é isto. Se eu dou atenção, se eu dou algum carinho diferente, se eu dou uma comunicação, se eu dou o meu tempo, se eu dou a paciência, essa pessoa de alguma forma ou de algum modo vai-me querer dar de volta. Depois a autoridade. Obviamente, a autoridade confere um responsável de uma secção, um, um presidente, o responsável da área, etc. Tudo isto é óbvio que é muito importante. Mas mais que não seja, nós puxarmos também um bocadinho dos galões, estamos ali para resolver os problemas. A escassez é um princípio de influência pouco passível de ser usado por vocês, mas quando nós sabemos que algo vai acabar, ah, ajuda a acelerar a comunicação e ajuda a acelerar a decisão. E depois, aquilo que nós fomos falando ao longo do tempo, desta questão da empatia. E quando nós estamos aqui a falar da linguagem verbal e da não verbal, tem a ver com duas coisas. Primeiro, é preciso estar muito atento na linguagem verbal, não é ao que dizemos, mas é às vezes à forma como dizemos. Ok? E quando isso é acompanhado de uma linguagem não verbal, ainda é pior. Vocês não me veem muito bem, mas imaginem do género. Eu já fiz, já telefonei para cá montes de vezes e ninguém me atendeu. A sério. E ao mesmo tempo que digo a sério, cruzo os braços. Ok, se calhar na linguagem não verbal já vos disseram que cruzar os braços significa estar fechada à comunicação. Pois, mas vocês também têm de ver o contexto em que esse cruzar de braços apareceu. Provavelmente eu estou aqui a falar, não vejo os ecrãs todos, mas se calhar há pessoas aí desse lado que estão de braços cruzados, atentos à comunicação. Mas a vossa cara, se calhar, espelha exatamente isso. Estamos de braços cruzados, estamos confortáveis. Estamos aqui a ter, se calhar, os braços em cima da mesa, mas estamos a escutar. Agora, quando eu coloco uma objeção, quando eu escuto algo que não gostei, cruzar os braços, aí sim, aí foi algo que foi mais rápido do que nós nem temos tempo de processar o que vamos fazer e cruzamos os braços. Portanto, o que nós temos que estar atentos é esta falta de congruência entre o que eu digo e o gesto, ou a existência da congruência entre o que eu digo e o gesto. Por exemplo, as palmas das mãos. Se eu estou a falar assim, denoto mais, é mais confiar, é um sinal de confiança. Se eu estou a rodar o anel, não é sinal de nervosismo, como muita gente às vezes pensa, é sinal de compromisso, ok? Agora, o que eu estou a dizer tem que fazer sentido com o gesto que eu estou a ter, ok? E há aqui uma coisa muito interessante, é que os gestos são mais rápidos muitas vezes do que aquilo que nós vamos dizer. Por isso, eu tenho que estar, de facto, aqui com atenção a alguns gestos, mas, acima de tudo, procurem quando a congruência entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Porque todos os gestos querem dizer alguma coisa, sim, mas eu tenho que o ver no contexto. Por exemplo, só aqui para brincarmos um bocadinho, coçar o nariz, ou pôr a mão no queixo ou na boca, como eu estou aqui a fazer, pode ser um sinal de mentira ou omissão, mas também pode ser um sinal de rinite alérgica. Portanto, se eu durante a interação estou focada e de repente começo a ver que o meu cliente, a determinados momentos, um bocadinho mais interessantes da comunicação, está a fazer aqui, poderá estar a omitir qualquer coisa. Portanto, agora, hoje à tarde, toda a gente nos vossos sítios a ver quem é que coça o nariz e quem é que não coça. Se vocês quiserem, existem imensos livros sobre linguagem não verbal, são muito interessantes. Todos eles vos vão dizer a mesma coisa. Procurem alinhar a linguagem verbal
da linguagem não verbal. Às vezes até o próprio aperto de mão pode fazer toda a diferença. E nós dizemos que aquele aperto de mão, às vezes há aquele aperto de mão assim, já não quebra ossos, caramba, que aquilo até nos destrói a mãozinha, e depois há outros apertos de mão, sabem aqueles apertos de mão que nós não sabemos muito bem onde agarrar, que é assim aquela mãozinha assim meio molinha. Nós pensamos logo, olha, este aqui não tem coragem. Se for um cirurgião, se for um violinista ou um pianista, vos garanto, prefere até nem sequer apertar a vossa mão. Porquê? Porque é disto que ganham a vida. Portanto, nós temos que ter aqui algum cuidado com só pensar na linguagem não verbal e sim aliar a linguagem verbal e a não verbal. E depois, obviamente, a nossa linguagem não verbal é muito importante. A postura correta no local de trabalho faz toda a diferença eu estar assim, feito, feito, ou estar assim, ajoelhadinha, como nós costumamos dizer na cadeira. E isto, obviamente, também tem a ver com a expressão e a congruência e a nossa expressão no rosto, nos olhos, se vê, pois também no corpo. Portanto, atenção, se vocês sabem ler os gestos nos outros, eles também sabem ler os gestos em vocês. Ok? Portanto, em jeito de resumo, o do's and don'ts, o que fazer e o que não fazer. Sorrir, olhar nos olhos, tratar o cliente pelo nome, adequar a linguagem à pessoa que está à minha frente, quer em termos de velocidade, quer em termos de palavras, quer em termos de, de dinâmica, de exemplos. A minha irmã mais nova é médica e eu costumo dizer que, se calhar, se ela diz a mesma coisa a todos os utentes lá do centro de saúde, ela diz: nem pense. Se eu disser a uma velhinha de 85 anos que ela está com cefaleias, coitadinha da senhora, tem que dizer que tem dores de cabeça. E é este adequar a mensagem à pessoa que está do nosso lado. E depois manter esta postura correta, esta congruência que nós identificamos quando falha nos outros, os outros também identificam em nós. E uma coisa que é muito importante, não fazer juízos de valor. Nós às vezes achamos que aquela pessoa, pelo embrulho, digamos assim, esta parece que vem zangada, esta parece, estou mesmo a ver que esta é uma daquelas mais complicadas, e nem sempre isso é verdade. E às vezes até temos algumas surpresas. Quem aparenta mais simpático, de repente revela-se. Por isso, tábua rasa, vamos vamos escutar com os olhos também, e vamos calibrando a nossa mensagem e a nossa comunicação, eliminando as tais palavras proibidas, que no fundo é uma palavrinha que é muito feia. E depois ter cuidado com esta falta de disponibilidade. Às vezes estamos distraídos, outras vezes estamos com a cabeça noutro local e não conseguimos estar com este foco no cliente. Por vezes não estamos a 100%, mas como eu costumo dizer, o cliente não tem culpa. E se por um lado nós temos esta relação um bocadinho mais fria, também por outro temos que às vezes o cliente já é demasiado conhecido, mas o à vontade também não pode ser à vontadinha, como eu costumo dizer, e há sempre uma linha muito fina que divide estas duas, o à vontade do à vontadinha. E outra coisa que é muito importante e que hoje em dia também pode acontecer com alguma facilidade e não ajuda no foco ao cliente, porque o que interessa é a pessoa que veio ter connosco, que são as lamentações de braço dado com o utente. Ai, dona Susana, isto anda tudo tão complicado. Pois é, minha senhora, sabe lá, e agora o crédito, e agora isto, e agora aquilo. E sem querer, nós empatizamos demasiado com o cliente e começamos a viver os seus próprios problemas e há estas lamentações de braço dado que também não são positivas. Por isso, lá está, às vezes o que é mais importante na comunicação é ouvir o que não é dito. E então, passando aqui com todas estas soft skills a este envolvimento. De facto, o desafio é exatamente este: é como é que eu acrescento valor, como é que eu crio a melhor solução, como é que eu consigo antecipar e resolver as situações mais desafiantes, tornando cada atendimento mágico e conseguir superar todos os dias um bocadinho mais. Como é que eu consigo lidar com os clientes mais difíceis? Como é que eu vou aprendendo dia a dia? E se muito daquilo que nós fazemos é rotina, como é que eu torno algo, a exceção, cada vez mais positiva e mais diferenciadora? E envolver também é pensar o que é que está nas nossas mãos fazer. Porque há muita coisa que está nas nossas mãos. E como é que eu consigo
fazer algo de diferente para diariamente servir melhor e mais os meus clientes? Como é que eu posso ir cada vez mais longe? E como é que nós podemos criar soluções cada vez mais inovadoras? Como é que cada vez eu consigo mentalizar-me, olhem, mais que não seja todos os dias de manhã, se eu me foco, hoje é a data limite para a entrega de um determinado documento, estou mesmo a ver que isto hoje vai ser um caos, ai, vos garanto que vai ser um caos. Agora, se eu pensar, hoje é a data limite para a entrega de um determinado documento, mas eu sei que nós vamos conseguir atender todos bem, pá, e estou certa que isto vou conseguir. Antes da hora do almoço está tudo despachado. Pode não acontecer, mas vos garanto que a possibilidade e a capacidade que o vosso cérebro tem, e a vossa inteligência emocional tem, de ir à procura disto acontecer, é muito maior. Porque isto é que é o tal crescimento, tal melhoria contínua. E se calhar é muito rápido, quando nós estamos um bocadinho mais em baixo de forma, mudar este estado. Atendemos um cliente, o cliente não foi simpático, nós conseguimos atender, ele viu o seu problema resolvido, foi-se embora, mas a nossa motivação, que até estava aqui, fomos a uma formação, porque estamos aqui a tentar fazer coisas diferentes, a nossa motivação que estava aqui vem cá para baixo. É inevitável. Para ir voltar para cima, às vezes não é preciso tanto quanto isso. Se calhar é só foco. O que é que nos focamos? Porque aquilo em que nos focamos é aquilo que temos a tendência a experimentar. E então vamos nos focar nos positivos. Ok, este foi mau. Segue o jogo, vamos ao próximo. Fisiologia, o nosso corpo. Nós, quando estamos mais deprimidos, mais cansados, mais aborrecidos, começamos a enrolar-nos. Então, lá está, o tal peito feito. E depois a linguagem. Não é o que dizemos, é como dizemos. E se calhar bastam segundos para eu estar positiva. Porque estes urubus, como eu costumo dizer na brincadeira, que às vezes todos nós temos, e com quem por vezes lidamos, estes urubus, nós não podemos dar o luxo de lhes dar tanto tempo de antena na nossa vida. Se vocês repararem, quando tem um destes urubus, um daqueles clientes mais desafiantes, eles até vão convosco para casa. Porque quando chegam a casa, a cara a metade, é logo a primeira coisa que dizem. Nem imaginas o que me aconteceu hoje. Por isso, nós não podemos lhes dar estas vitórias. Temos que saber dar aqui a volta e mudar o estado. Porque, de facto, as fontes de conflito são várias. Competitividade, oportunidades. Queremos um determinado conflito. Há uma busca por uma oportunidade, ou por recursos limitados, ou por frustrações, ou porque houve mudanças, ou porque houve aqui, de facto, um choque de valores ou um choque de interesses. Às vezes também contra-informação. Acontece muitas vezes, aí já é mais cliente interna, chamada radioalcatifa, como nós dizemos. E, de facto, o conflito é quando existe a necessidade de uma escolha entre algo, entre situações que podem ser consideradas incompatíveis. E, de facto, este conflito, às tantas estamos ali a fazer um braço de ferro que não vai levar a lado nenhum. E nós temos que perceber que a minha atitude afeta o meu comportamento e que afeta, por sua vez, a tua atitude, que afeta o teu comportamento e assim sucessivamente. Portanto, isto de facto é um ciclo. E há que quebrar o ciclo. E quebrar o ciclo é pensar numa abordagem win-win. O que é que nós vamos fazer de diferente? Há uma técnica que nós chamamos do fast forward, ou seja, andar para a frente. E muitas vezes há muita gente com medo de fazer essa técnica porque acha que o cliente vai pedir coisas irrisórias. Mas não, permite muitas vezes vocês saírem daquela rodinha que estamos ali. Ah, mas eu já tinha dito, ah, mas tem que ser, ah, mas eu já tinha dito. Então, parar um bocadinho e pensar, então, como é que poderia ser? E às vezes as pessoas têm medo de fazer esta pergunta porque pensam, ah, o cliente vai decidir coisas mirabolantes. Mas não, esta pergunta o que permite é descer à terra. Vocês às tantas estão ali numa espiral, não vai acontecer comunicação. Estamos em comprimentos de ondas demasiado diferentes. E então, o que é que nós poderíamos fazer? Uma atitude também de coloque-se no meu lugar. Diga-me, como é que eu o posso ajudar? Pedir desculpa, não há problema nenhum em pedir desculpa. E eventualmente dizer, eu percebo perfeitamente o que está a passar. Inclusivamente, isto já aconteceu, às vezes acontece isto, houve várias pessoas a quem isto aconteceu, mas vamos trabalhar agora na solução. Mas o que nós descobrimos é que isto é possível de fazermos assim, assim, assim. Mas se me trouxer determinados papéis, eu tento dar seguimento. Percebem? É empatizar, ok, estou no mesmo comprimento de onda, eu percebo o que estás a dizer, eu compreendo-te. Uma postura de colaboração. E agora vamos partir
para a frente. Vamos ver como é que nós podemos sair. Porque muitas vezes o problema é exatamente isto. Nós não pensamos em ambos ganhar. E também vos digo que esta abordagem win-win é muito bonito no papel, mas é difícil de o fazer. Sem dúvida nenhuma, porque nós temos sempre a sensação que um ganha mais do que o outro. Mas pensem assim: win-win significa, esta abordagem win-win significa quando ambos chegaram ao melhor acordo, em que ambas as partes sentem que eu tirei o melhor acordo disto, eu dei o melhor acordo disto. E quando cada um deles, destas duas partes, tem esta sensação, ok? Então sim, nós temos o win-win. Porque nós sabemos muitas vezes que nós próprios, como clientes, fazemos a chamada atirar o barro à parede. A ver se cola, a ver se dá, a ver se pega. E isto não é um win-win. Então, se calhar lá está, não estamos no mesmo comprimento de onda. Então, isto não sendo possível, o que é que iria ser possível? Vamos ver onde é que nós conseguimos alinhar este pensamento. E, de facto, hum, temos que trabalhar também muito a inteligência emocional para conseguir ter a calma suficiente e o controle suficiente para chegar a este patamar, digamos assim. E penso que consegui chegar aos minutos que tinham para nós. Ahm, e lá está. E este senhor sabia comunicar. E de facto é falar na própria linguagem do cliente, não naquilo que nós preferimos, naquilo que os outros privilegiam, e empoderar o cliente nesse sentido, para que ele possa tomar essa decisão, para que o vamos fazer assim signifique efetivamente na cabeça do cliente que a solução foi encontrada em conjunto com ele, o atendimento foi construído em conjunto com ele, que ele foi parte integrante de todo aquele processo, que dá sem dúvida nenhuma um empoderamento completamente diferente. E da minha parte é tudo. César, foi dentro do tempo, deixei-me ver um Obrigado, bocadinho de água. Maria. Foi completamente dentro do tempo, uma apresentação bastante envolvente e aqui com a suscitar, de certo, muitas questões que vão ser levantadas por quem nos está a ouvir e a ver aqui neste webinar. Relembro que podem e devem colocar questões no nosso chat, estejam à vontade, coloquem casos práticos, como é que podemos fazer isto ou aquilo, como é que nesta situação como é que se pode reagir ou como é que se deveria preparar-nos. E acho que aqui o foco muitas vezes é preparar-nos para questões futuras, ok? É preparar-nos antes. Costuma-se dizer quem vai para a guerra avia-se antes, não é? Portanto, temos que nos preparar antes e temos que preparar para as situações. Eu depois volto aqui, há vários pontos que eu gostava de focar e aprofundar um bocadinho mais aqui contigo. Ehm, e antes de entrar na apresentação, deixo só uma curiosidade. Eu aqui há uns anos, nós trocamos a pessoa que tínhamos a atender o telefone no Airmaze. E eu tive um cliente que me ligou super urgente a dizer: César, não sei o que é que se passa aí, mas agora dá-me vontade de ligar para o Airmails todos os dias. Quem me atende, atende-me com um sorriso. E eu, oh, amiga, estão-te a atender ao telefone, tu não estás a ver nada. E ela, sim, sim, mas a pessoa está a sorrir. Portanto, isso aí faz a diferença. Hoje em dia, já agora a pessoa ainda está na Airmails, é a Paula, embora ela já não é funções dela atender o telefone, portanto, não esperem ter o sorriso da Paula, vão encontrar o sorriso de outras pessoas, está bem? Mas pronto, mas ainda é algo que é muito importante para nós. Bem, ahm, eu vou passar à minha apresentação. Carmen Estrela, do município de Cuba, sim, nós depois enviamos a apresentação e vai ter o vídeo completo, portanto também consegue rever isto a qualquer momento ou partilhar no seu município, está bem? E eu vou partilhar agora a minha tela aqui. Deem-me perdão aqui para eu partilhar a tela. Ok. E julgo que agora já estão a ver a minha tela, correto? Está tudo bem, não está? Certo? Já vejo cabeças a abanar. Portanto, ok, muito bem. Prontos, hoje cabe-me a mim falar sobre atendimento 5.0, aquilo que nós consideramos o 5.0. Eu relembro que em dezembro de 2022 nós falávamos do atendimento 4.0. Ora bem, já estamos
passado pouco tempo, a falar do 5.0. Há um conjunto de coisas que vamos ver hoje e vou tentar aprofundar que surgiram no mundo que deram este aceleramento muito grande, esta aceleração muito grande. Quando nós falamos em dezembro com o Rui Pereira da Câmara de Valongo e com o Ivo Pinto da Câmara da Maia, estávamos a falar da introdução de chats, de videoconferências, dos autoagendamentos das pessoas, de formulários que permitiam as pessoas fazer elas próprias a submissão. Portanto, tentar acomodar, como a Maria dizia há bocadinho, aquelas pessoas que querem o imediato, que se resolvem por si, ou aquelas pessoas que querem uma interação com o chat, ou até mesmo aquelas que querem uma interação com o vídeo, ok? Portanto, e isso nós considerávamos o atendimento 4.0, muito numa filosofia de uma sociedade líquida, portanto, tal como preconizava o Sigmund, portanto, em que as pessoas vão querer hoje uma coisa mais rápida, amanhã a mesma pessoa já está com mais tempo, mais paciência, quer outro tipo de interação. Essa mentalidade, eu hoje em dia direi que já não é uma sociedade líquida, mas gasosa, porque isto está a uma velocidade estonteante, ok? E tem entrado numa velocidade estonteante e é disso que vos venho falar. Mas eu gostava de enquadrar isto naquilo que é aquele o mundo VUCA, ou o mundo Bunny, como muitos chamam, altamente volátil, altamente incerto, altamente complexo do dia a dia, altamente ambíguo também, mas acima de tudo e hoje, dentro de todas as características, há uma que anda muito mais forte, que é a rapidez. Se a complexidade existe e é maior, sim, mas é mais rápido ser mais complexo, ok? Um, por outro lado, já aqui este grande pensador do outro século já dizia que só era possível grandes melhorias na condição da humanidade quando houver uma alteração fundamental aos modos de pensar. Ora bem, hoje em dia a nova geração trouxe uma alteração fundamental. Hoje em dia o digital é rei, e atenção, quando eu digo nova geração, não estou a falar das crianças com 5 anos, ok? Ou com 4 anos, como o meu. Estou a falar dos jovens, estou a falar dos jovens que estão a chegar ao mercado de trabalho, mas de todos nós, e eu incluo-me também, jovens que estão a usar no dia a dia o seu GPS. Saem e não pensam na rua, dizem. Bem, olha, o Google Maps ou uma outra aplicação qualquer de mapas vai-me guiar ao meu local. Ou então que dizem, não, tenho uma dúvida, vou pedir à Siri e ela esclarece-me a dúvida. E no dia a dia nós estamos a usar inteligência artificial, ok? Uh, Atenção, pode ser nas coisas mais simples da vida, que é, vamos fazer o jantar, o que é que a Bimbi recomenda, ok? E por trás está um motor de inteligência artificial a dizer-nos, olha, é por aqui ou por ali, ok? Ou quanto mais não seja, a fazer de nós máquinas, que é, olha, agora mete a cenoura e agora mete a batata, está bem? E somos nós as máquinas e são eles que mandam. Nós não percebemos bem isso, mas é isso que acontece, ok? E eu gostava de colocar uma questão a todos, que é, eu tenho aqui eu vou lançar aqui um inquérito que é, o que é que aconteceu, já deve estar aí no vosso computador a aparecer, o que é que aconteceu de importante no dia 29 de junho de 2007 que acelerou a humanidade. Ora bem, e atenção, podem escolher várias coisas, está bem? Temos a primeira opção, a cantora Enya ganhou o título de doutor pela Universidade de Galway. A polícia desativou duas bombas no centro de Londres. Foi lançado o primeiro iPhone. Foram encontradas evidências da presença de humanos em Espanha, em Burgos. Portanto, a presença de humanos já com uns milhares, milhões de anos largos. E acabou a NFL, portanto, a Liga Americana, versão europeia. Ora bem, estamos aqui a receber respostas e das 28, temos aqui, vamos, 35 pessoas, já 37, 40. Eu vou deixar só mais 2 ou 3 segundos, já estão quase
uma boa percentagem a responder, já temos 38% de participação, já estamos a ganhar atenção às eleições nacionais, está bem? Ok? As eleições nacionais costumam ter mais abstenção e, portanto, temos aqui 44%, 60 pessoas que responderam e 77% delas responderam lançado o primeiro iPhone. E é verdade, ok? É isso que é verdade. Eu vou parar aqui a pool, posso partilhar aqui os resultados sem problemas, ok? Uh, Esse é o tempo em que foi lançado o iPhone. Não sei se perceberam, mas eu meti uma fotografia do iPhone exatamente para vocês saberem qual era a resposta, está bem? Ok? Isso corresponde a uma milésima parte daquilo que é o tempo da humanidade. Ou seja, a humanidade acelerou desmesuradamente de 2017, de 2007 para cá. São muito poucos anos e que nós transformamos, e se pensarem o que é que, como é que nós agíamos no dia a dia há 20 anos atrás, era muito, muito diferente, ok? Se formos pensar um bocadinho, e para a literatura, eu que sou um fã de livros, como muita gente sabe, peço desculpa, andei para a frente aqui, hum, há três livros dos quais eu gosto muito, que foram capazes de imaginar mundos diferentes, onde realidades muito diferentes existiam. Hum, Isso era possível e era possível imaginar coisas com 40 anos de diferença, algo que hoje em dia é quase impossível. O Wells falou no seu livro sobre o, da máquina do tempo, sobre a evolução da humanidade, o declínio da civilização, o impacto do tempo, as consequências das ações do presente. Ora bem, muitas das coisas que ele falava que eram conclusões, infelizmente hoje em dia é aquilo que nós vemos no dia a dia, não é? E estamos a falar há poucos anos atrás. Algumas das coisas de guerras, etc., que ele falava aconteceram 40, 50 anos depois de ele ter escrito o livro. O livro 1984, escrito em 1949, ou seja, nem 40 anos antes, falava-nos de totalitarismo, vigilância permanente, manipulação. Existia uma coisa chamada crime de pensamento. Ora bem, eu desafio todos a pensar num país do mundo onde isso é possível, ok? E acaba em norte, ok? Mas há mais, ok? Há muitos mais. Muitas vezes nós nem notamos que estas coisas existem e isto é um bocadinho aquilo que nos fala depois o Net Dissolution de 2011, que é um livro de 2011, em que nos traz que a liberdade de informação não quer dizer obrigatoriamente que as pessoas são livres, ok? E isto foi escrito em 2011. Em 2014 deu-se os casos do Facebook e do Analytica, em que percebemos a manipulação global a que muitas vezes estamos sujeitos. É necessário combater e é necessário estar ciente de que ela pode existir. Não precisamos de entrar em, um, em cenários pessimistas, temos é que estar conscientes. Ora bem, consciente e pensar o que é que pode ser o futuro. Quando falamos de inteligência artificial, tipicamente as pessoas falam em quatro grandes tópicos. Por um lado, aprender via dados, seja para diagnosticar, prescrever. No contexto de uma autarquia, pode ser, por exemplo, aprender com as ocorrências que estão a acontecer e acionar os meios necessários de forma automática, ok? Quem diz isso no contexto de uma autarquia diz naquele que é, por exemplo, a proteção civil, a emergência médica, seja o que for. Na questão dos carros autónomos, e eu aí direi aqui apenas tudo o que for autónomo, ok? Há bocadinho dei o exemplo da Bimbi. Eu, para mim, a Bimbi era perfeita se fosse comprar em mercearia, ok? Isso era espetacular, mas não está longe. O problema é que não está longe, ok? Mas, por exemplo, no contexto de uma autarquia, pode ser o transporte, garantir o transporte de forma autónoma das crianças com menos funcionários pelo meio, fazer a recolha do lixo a toda a hora e sem estar sujeitos a greves, etc, etc. Ok? Quando falamos de questões de realidade imersiva, atendimento imersivo, realidade aumentada,
para um lado, para o turismo, isso é uma coisa, ainda hoje, por acaso, mandamos uma newsletter por causa a dizer visite Porto Mós através do novo site Porto Mós, mas eu compartilho com vocês uma ideia que me foi passada pelo presidente um presidente de Câmara de quem eu sou amigo, que ele me dizia: nós estamos a fazer um novo edifício da Câmara, eu no meio quero uma coisa, um espaço onde possa ter realidade 3D, 4D, que as pessoas do meu concelho possam visitar outros países, outros lugares, sem sair do concelho, através de realidade aumentada. Ora bem, e ele dizia-me, e que possam eventualmente até depois poder atender e estar sem sair de casa, mas estar como se estivesse com a pessoa. Há imensas aplicações dessa área que há uns anos atrás estavam longe por questões tecnológicas, hoje estão cada vez mais perto. Ok? Hum, por outro lado, também falamos sempre de redução ou eliminação de trabalho, principalmente, e aqui a palavra é rotina. Ok? A palavra aqui é trabalho, eliminar trabalho, mas de rotina. Uma das coisas, ou algumas das coisas que muitas pessoas pensam quando nós falamos também um, daqui de inteligência artificial é a questão de isto é só estalar os dedos. A tecnologia existe, portanto, eu estalo os dedos, ela vai aparecer, vai acontecer. Ora bem, não é bem assim. A tecnologia existe, mas é preciso aplicá-la, é preciso ter cuidados. Temos que olhar a tudo que são RGPDs, temos que perceber se temos dados para treinar, porque ela não nasceu ensinada. Não é porque um chat GPT da vida responde a meia dúzia de perguntas, e a pergunta é: será que sabe o que é que está a dizer? E a resposta, claro, é não. Um, Nós, com duas ou três páginas de texto, não conseguimos treinar um motor de inteligência artificial. É preciso muita coisa, ok? É óbvio que poderá resolver alguns workflows de forma automática, do género, se a ocorrência que caiu é sobre o tema tal, então encaminha para ali. Estamos a falar de atendimento, se o chat, a pessoa escreveu as palavras A, B ou C ou D e o sentimento é demasiado negativo, olha, eu vou encaminhar isto para o operador que sabe, tem mais competências para lidar com pessoas mais negativas e não vou sobrecarregar aquela pessoa que não tem essas competências pessoais, etc, etc. Ok? Ora bem, em 2017, há muito tempo atrás, surgiu um paper que veio revolucionar o mundo. Este paper, Attention is All You Need, é aquilo que está por baixo daquilo que vulgarmente toda a gente chama ChatGPT. Eu saliento dois ou três pormenores. Primeiro, ele foi assinado quase na íntegra por investigadores da Google e ele foi eh, em 2017 publicado, mas a Google já desde 2013 nas pesquisas colocava as perguntas habituais relativamente àquela pesquisa por baixo, que nós estamos habituados. Em 2018, ou seja, só após esta publicação deste paper, ou seja, anunciarem publicamente que tinham esta tecnologia, é que lhes foi possível de fazer aqueles resumos que já estamos habituados, ok? Só conseguiu isso porquê? Porque era necessário processar milhentos de dados com milhentos de parâmetros e, em termos de computação, era demasiado dispendioso. Foi com esta tecnologia que eles apresentaram, que se chama Transformative, em que eles deram uma resposta estatística considerando atenção, ou seja, baseia-se em partes do texto e não em todo o texto. E depois introduz estatística um bocadinho mais complexa para conseguir eh, fazer os cálculos em paralelo e não em sequência. Ou seja, acelera a resposta. É por isso que muitas vezes, quando nós estamos a interagir, e quem já experimentou interagir com um chat GPT, com um Siri, ele, como dizia a Maria há bocadinho, vai começando a falar, fala, porque ele está a pensar. Ou melhor, não está a pensar, está a calcular. Ok?
Este ChatGPT apareceu e foi publicado, portanto, se 2017 eles publicarem o paper, repara, demoraram 2 anos para lançar ao público. E lançaram ao público com um único objetivo, que era: nós precisamos de mais dados, precisamos que mais gente treine isto e vamos lançar ao público para as pessoas treinarem. Já agora, questões técnicas, mas só para percebermos. GPT, Generative Pre-trained Transformer. Ou seja, ele vai gerar texto, vai estar a tentar colar texto e arranjar o que é estatisticamente mais provável de ser a resposta, com base no pré-treino que ele teve, ok? Ou seja, grandes prós e contras deste tipo de tecnologia, e atenção, hoje em dia não há só o ChatGPT como tecnologia, existem outros, vários que não podem ser usados do ponto de vista prático, só podem ser usados do ponto de vista de investigação, mas em termos de prós, este tipo de tecnologia permite respostas, ou seja, nós podemos dar respostas automáticas e não links, não simplesmente mandar links. Até hoje, por exemplo, no chat que nós temos, as pessoas que usavam o AirConnect têm um chat que lhes permite, com base em keywords, dar respostas. A mesma coisa que o Facebook tem, com base em keywords, dão respostas. Ou quanto muito mandam links e redirecionam a pessoa para o link para aprender mais, para ler mais. Hoje em dia, com este tipo de tecnologia, é possível gerar uma resposta. É possível, por isso, um discurso mais direto e fazer a tal análise de sentimento, ou seja, quem está do lado lá, as perguntas que está a fazer, os comandos que me estão a dar, são positivos ou são negativos. Com isso, consegue-se combater discursos de ódio, que é um dos principais problemas que as versões iniciais em 2017, 2018, 2019 que existiam deste tipo de tecnologia geravam muito discurso de ódio, ok? As novas versões está prometido que tenham não só o canal texto, mas os canais voz e vídeo. Aqui eu não vou aprofundar questões éticas do uso desta tecnologia, ou seja, se ele gera texto, eu há bocadinho disse na introdução, sim, há pessoas que respondem aos nossos questionários de recursos humanos, não é, para entrada com base no GPT, com base no GPT. Eticamente estão corretos ou não, ok? Há quem escreva teses hoje em dia, ok? Existem questões da RGPD que podem e devem ser debatidos, principalmente quando introduzirmos o canal vídeo. O canal vídeo vai permitir, e foi anunciado esta semana que daqui a 2 semanas estará livre ao público para começarem a usar em termos de testes, ver e falar. O ver é a pessoa mostrar a câmara e nós conseguirmos perceber até pela cara dela se ela está mais chateada ou não. Agora reparem, em termos de RGPD isto vai levantar imensos problemas, principalmente a nível nacional, serão grandes stresses aqui envolvidos. Tudo isto com uma questão que está ali um palavrão para alguns que podem não perceber, o SaaS, que é Software as a Service, ou seja, eu não preciso ter grandes computadores. Isto vai tudo funcionar na cloud, vai usar computadores que estão a algures para me dar as minhas respostas e o meu atendimento. Ou seja, mesmo em termos de questão de cibersegurança, há uma maior segurança em relação a isto. Por outro lado, nós temos pouco controle sobre o texto gerado. Se, inclusive, por exemplo, num GPT-4, que tem mais valias em relação, por exemplo, a um GPT-3,5, existe o problema que não o podemos treinar. Num 3,5 eu posso dizer-lhe, olha, são estes os conhecimentos que eu quero que tu tenhas sobre a Câmara XPTO ou sobre a Direção-Geral XPTO. Num GPT-4 eu não consigo isso. Nós conseguimos limar para ele não ter uma linguagem tóxica, mas acima de tudo é preciso ter cuidado que todos estes tipologias de software sofrem de alucinações. O que é que são alucinações? Se nós lembrarmos as crianças, e vamos lembrar, o GPT tem
2017 para cá, portanto tem 5 anos, é uma criança. As crianças de vez em quando dizem frases que não têm sentido nenhum, ok? Mais, muitas vezes se juntam conceitos de um lado e do outro e formam frases, inventam, ok? E isso acontece, ok? Portanto, cabe-nos a nós estar cientes de que pode acontecer, cabe-nos a nós tentar fazer tecnologia em cima para limitar que não aconteçam estas alucinações. Se nos lembrarmos já agora de como é que era a tradução do Google há uns anos atrás, comparando com o que é hoje, há uns anos atrás ele inventava coisas que não tinham nada a ver. Hoje em dia, através de contexto, já consegue dar menos invenções nas traduções que faz. Contudo, continua a precisar de grandes quantidades de informação, não é 2 ou 3 páginas. Nós temos que lhes conseguir passar bastante informação para termos uma qualidade importante ou boa na resposta. Por outro lado, 2 grandes questões. Uma que é, ainda lhe falta inteligência emocional. Isso é algo que não existe e isso é algo que apenas humanos podem dar, ok? Por outro lado também, se pensarmos, não, então põemos lá quais são os nossos consumos da autarquia durante estes últimos meses e ele vai nos prever o futuro. Não, ele não faz esse tipo de previsões, é muito mau deste ponto de vista de preditivo com dados. Apenas aqui 2 notícias muito recentes, uma de setembro, de 22 de setembro, e a outra é de 10 de março. Uma a dizer vai revolucionar o mercado e as relações humanas. Sim, temos que estar preparados para isso. Temos que nos adaptar e conseguir perceber como é que nós treinamos, como é que nós aproveitamos as nossas pessoas para outro tipo de tarefas, ok? E acima de tudo, esta questão da invenção. Esta notícia de setembro, o jornalista Pedro Tavares do Público veio fazer um bocadinho de alarido em relação a isso. Ora bem, mas isto é uma realidade que existe. Isto é algo que tem que haver disclaimers para perceber-se, principalmente no motor aberto, que foi onde ele pesquisou, a capacidade muitas vezes das tais alucinações pode existir. Aqui, introduzir aqui também só e um reforço. Eu já falei aqui várias vezes que apenas o, o ser humano é capaz desta questão da empatia. Um, o, um, em 2018, o Kai-Fu Lee, que para quem não conhece, é um grande cientista nesta área da computação. Basta dizer que trabalhou na Apple, saltou da Apple para a Microsoft e depois foi ele que abriu a Google China, onde esteve a desenvolver motores exatamente para falar, portanto, interação de fala na China. E ele próprio disse em 2018, ainda está muito longe de ser verdadeiramente inteligente. Aquilo que nós temos é uma mímica, ok? Mímica. Não tem contexto, ok? Não tem criatividade, não tem empatia. De vez em quando disfarça bem, ok? E disfarça muito bem, mas não tem. Então, onde é que pode ser aplicado? Tudo isto era para vos dar aqui um contexto mais genérico, onde é que pode ser aplicado e onde é que nós, o Airmaze, estamos a trabalhar para que seja aplicado no dia a dia na administração pública. Por um lado, na pesquisa, uma ou outra aplicação no chat, na construção, otimização de conteúdos e até nas respostas automáticas a formulários, workflows, etc. Eu vou-vos dar apenas 2 exemplos e vou levantar aqui o véu com 2 ou 3 situações que nós temos estado a trabalhar e que temos neste momento já a trabalhar com clientes para colocar disponível para o público muito brevemente. Desde logo, uma pesquisa com esteroides, muito similar à Google, mas sem usar o motor da Google. O problema de usar a Google diretamente nos nossos sites é que depois isso, por um lado, tem custos bastante elevados e, por outro, não deixa parametrizar para só bloquearmos aqueles conteúdos
ou, por exemplo, desaparecer com conteúdos que já não estão publicados, que nós não queremos que sejam pesquisáveis, etc. Portanto, há todo um conjunto de limitações técnicas que não dá para fazer com a Google, mas hoje em dia nós já conseguimos fazer uma pesquisa similar, ok? E com base em inteligência artificial, corrigir texto, sugerir perguntas ou resumos, etc, etc. Portanto, há todo um conjunto de coisas que já é possível fazer e que potencia, e dou este exemplo, esta pesquisa é com base num texto da Câmara de Valongo. Numa pesquisa na Câmara de Valongo, se procurarmos Vila Beatriz, ele apresenta inúmeras coisas que acontecem na Vila Beatriz, mas não nos dá informações tão simpáticas como quem foi o responsável pelo projeto, onde é que está, quando é que foi construída, ou quais as características, etc, etc. Ok? Outra das áreas que eu vos falei, que vos ia abordar, é a questão dos chats. Nós já temos hoje, já é possível ter um chat com alguma inteligência. Neste momento, com inteligência artificial, é possível que a resposta seja muito mais informada, muito mais lata, ou seja, sem grande treino humano inicial, como era hoje necessário. A incorporação do vídeo também vai ser possível e estamos a trabalhar nessa situação. Questões tão simples como hoje em dia à esquerda tem o interface que existe, por exemplo, na Câmara de Matosinhos, onde contactos, aquilo é a mensagem que aparece no chat, eu poderia clicar e vou ter a mensagem que foi pré-programada para contactos. Se eu escrevesse correto qual o contacto da Câmara, ele respondia-me, mas se eu fizesse o erro, já agora sim é propositado, tal e qual o contacto, se eu escrevesse qual o contacto da Câmara, ele não encontrava. Porquê? Porque em termos de palavra-chave, ele falhou e, portanto, já não conseguia encontrar a resposta. Ou seja, com este tipo de tecnologia, inteligência artificial, é possível que responder mesmo quando a pergunta falhou e está com erros de português, e a maioria das pessoas escreve com erros de português, ou quanto mais não seja, porque se esqueceu de qualquer coisa, etc. Da mesma maneira, se eu, enquanto munícipe, perguntar em inglês, e agora, e eu há uns anos atrás, perdoem-me que eu aprofundo aqui um bocadinho, mas eu há uns anos atrás dizia só há um município do país que tem problemas de multilingue, digamos assim, com multiculturalidade, etc., que era Lisboa, que era cosmopolita. E, portanto, aí sim nós tínhamos sempre, e sempre tivemos muita gente de muitos países, etc. Hoje em dia não é a realidade. Hoje em dia, se nós formos a Odmira, uma grande percentagem da população é estrangeira. E uma grande percentagem não fala sequer português. Ok? E estamos a falar de uma terra mais de interior. E podia falar de Odmira, como podia falar de tantas outras terras por esse Portugal fora, já para nem falar nas cidades. Ok? Portanto, é necessário que estas tecnologias, e hoje a tecnologia que nós temos, adequa-se. Se a pessoa falar em português, responde em português. Se falar em inglês, responde em inglês. E atenção, os conteúdos iniciais estavam todos em português. Ok? Não houve necessidade humana de traduzir primeiro para depois poder responder. Outro tipo só de exemplo, para não aprofundar muito, também não vos roubar muito tempo, mas para vos dar aqui. Se eu perguntar como ter uma licença de feirante, ok? Num contexto de uma Câmara Municipal, por exemplo, é normal no nosso chat ele eventualmente não ter resposta pré-feita para isso. E, portanto, ele vai dizer ainda não respondi a esse tipo de questões, posso procurar. E o que ele vai fazer é vai procurar no site uma resposta, nos conteúdos do site, uma resposta que tenha para aquilo. Ok? Ao contrário, usando a tecnologia de inteligência artificial, ele vai procurar toda a informação que já tem carregada no site, vai construir uma resposta e reparem a diferença, não lhes vai dar um link, mas vai dar uma resposta. Ok? É por aqui que nós estamos a trabalhar, é nesta frente e é nesta corrida que nós vos convidamos a todos a participar conjunto connosco. Nunca, no nosso entendimento, houve uma tecnologia que teve uma necessidade e uma adoção tão rápida.
e que potenciou ganhos de eficácia e produtividade tão fortes. Não há mais, estamos à frente nesta corrida, estamos já com soluções prontas a ir ao mercado. Estamos, obviamente, a liderar aqui um bocadinho todo o que é esta adoção e estamos cientes do risco que é estar a desbravar tudo isto. Temos também os nossos 20 anos, mais de 20 anos de experiência, as nossas mais de 180 câmaras municipais entre os nossos 305 clientes que nos dão alguma experiência no atendimento e perceber quais são as dificuldades, o que é que vai acontecer, o que é que não vai. Agora, consideramos que este é um caminho que começamos em 2023, mas não tem volta. Em 2024 já temos planeados muitos upgrades a quase todas as nossas soluções. Provavelmente não poderemos não conseguir chegar a todas, porque são bastantes, são mais de 20, mas há imensos produtos que vão incorporar a inteligência artificial, desde os nossos gestor de conteúdos, o Studio, a parte do atendimento, o Connect, a parte do orçamentos participativos, o Voice, a parte do recrutamento, a parte de diretório de serviços, vai todo isto, todo o nosso ecossistema vai incorporar a inteligência artificial e transportar para o cidadão as vantagens que são usar um atendimento baseado em conhecimento humano, que é o humano que produz, mas um atendimento que vai permitir automatizar cada vez mais e muito mais as questões genéricas e deixar, relegar e apontar claramente de forma manual ou automática para o atendedor humano, para as pessoas que têm que ter a tal empatia para fazer o atendimento. Ok? E aqui, volto, e é a pescadinha de rabo na boca para voltar ao início, é preciso as capacidades que a Maria falava, e tão bem falava, de treinarmos as nossas pessoas, de fazer crescer esta resiliência às nossas pessoas, para elas atenderem com um sorriso, serem capazes de, num atendimento para o outro que foi mais difícil, mudar a sua pose corporal, a sua fisiologia e fazer o reset, voltar ao zero, para poder estar a atender o novo cidadão, o novo munícipe, com um sorriso na cara, como se nada fosse e fosse o primeiro do dia, ok? Vou, terminei aqui neste momento a minha apresentação e eu vou passar aqui às questões. Hum, muito bem, deixa-me só perceber aqui, eu estou a varrer aqui as questões que estavam. Muito bem. Aqui, Maria, tenho aqui uma questão para ti, desde já. Hum, e eu vou pôr-te aqui também em destaque, aqui, e estamos assim os dois. Uma das questões que me tinham enviado aqui por mensagem privada foi tipo de coisas é que a pessoa pode fazer quando exatamente aquilo que eu dizia, tem um atendimento mais difícil, não é? E a seguir vem outro cidadão. Portanto, nós vamos apanhar outra pessoa e estamos cansadas, chateadas dos 15 minutos da meia hora que tivemos antes, não é? Ok? O que é que nós podemos fazer? Que estratégias é que nós podemos fazer para se fazer esse clique? Fazer o clique. Bem, uma das estratégias foi aquilo que eu disse, porque é assim, às vezes acontece uma coisa, quando nós estamos a ter um atendimento com alguém mais desafiante, a própria pessoa que a seguir vem e que assistiu àquilo, vem com outra simpatia, porque também compreende, isto quem não sente não é o filho de boa gente, não é? Compreendeu que nós ali tivemos a lidar com alguém complicado. Agora lá está, por isso é que é preciso também ter cuidado com estas limitações de braço dado. Pois é, este senhor é assim, ou esta senhora é assim, pronto, isto não, nunca. Aqui a questão eu acho que é assim, olha, mais que não seja agarrarem-se, nós chamamos-lhe as âncoras. Há certas coisas que nos servem para parar e desbloquear. Porque senão, lá está, era aquilo que nós dizíamos, estes urubus sugam-nos a energia e nós levamos para casa. E aqui a questão é, pode ser por, lá está, se eu não tiver tempo, ouçam, é profissionalismo acima de tudo,
peito feito, a corporalidade ajuda imenso, e um sorriso, nem que seja o sorriso 33, que é aquilo é um sorriso falso, que é aquele que só mexe das orelhas para baixo. Experimentem, a gente já sabe que há ali um sorriso, que é um meio sorriso que só se mexe das orelhas para baixo, e mais que não seja, nós vamos construindo aqui alguma motivação, portanto, e de facto a linguagem. Portanto, aquela coisa que eu dizia, mudar o estado, às vezes bastam segundos. Outra coisa é, se nós termos tempo entre um atendimento mau e o próximo atendimento, em fugirmos um bocadinho. E às vezes o fugir um bocadinho, o que é que eu digo? Às vezes é só ir tomar um café rapidamente, há quem fume um cigarro e que vá lá fora fumar um cigarro. Às vezes é só sair dali e pedir para a colega ir ao balcão, se houver essa possibilidade, como é lógico, para trocar, para nós esvaziarmos aquela carga negativa e voltarmos a ter a positiva. Pois é, nós sermos mais. É muito rápido o positivo desfazer o negativo. Tenho tempo para contar uma história muito rápida, César? Posso? Força, força. Estava com o meu microfone desligado. Foi uma Eu peço desculpa, eu experiência. de vez em quando desligo. Não Eu foi- moro à beira de uma estação de comboios, como muitas das pessoas que já vieram mais que uma vez aqui ao Air Academy sabem, eu moro à beira de uma estação de comboios, eles passam, eles apitam, é É complicado, ok? loucura. Portanto, eu de vez em quando corto, mas força. Não, é muito rápido. Isto foi uma vez uma experiência que foi feita. Eu sou fã do canal National Geographic e eles tinham lá várias experiências engraçadas num bloco que eles chamavam os Brain Games. E então, o que é que eles faziam? Uma experiência muito rápida. Convidavam pessoas que estavam na rua a vir dentro de um prédio, portanto, a atravessar um corredor, tinha uma sala e do outro lado, aqueles vidros sabem que só se vê de um lado, e do lado de lá estava uma pessoa que eles não conheciam. E davam-lhes as instruções. As instruções eram muito simples. Está aqui um prato de chili com carne, feijão, carne moída com feijão, e estão aqui três picantes. Aquela pessoa que está ali vai comer o chili que tu preparares, portanto, escolhe que picante é que queres pôr. Invariavelmente as pessoas escolhiam pouco picante. Sabem lá quem é a pessoa, se gosta, se não gosta, vamos cá para um pouco picante. Pronto. E isto foi assim vezes a fio. De repente criaram aqui uma interação. Quando a pessoa estava a entrar no tal corredor, chocava com uma pessoa que vinha um bocado assim, mais impulsiva, chocava, a pessoa até tratava mal, ia à sua vida, e de repente, quando eles chegavam e viam a tal pessoa que estava no vidro, que só viam de dentro para fora e não de fora para dentro, quem é que lá estava? A pessoa que lhes tinha dado o encontrão. Oh, vocês não imaginam, não é? Quando a pessoa diz as instruções sobre os três chilis, bem, vocês haviam de ver, havia malta que até esfregava as mãos de felicidade. Pegava no chili mais picante e emborcava ali forte no chili de carne. Ai, e deste-me um encontrão, foste mal educado, vais levar com o picante. Pronto. Depois, voltaram a repetir isso com o encontrão no corredor, mas enquanto o senhor estava a explicar. Há aqui um frasco, três frascos de chili, está aqui o chili, três frascos de picante, está aqui o frasco de chili. Aquela pessoa vai comer o que tu preparares. Fazia assim. Ah, giro os teus olhos. Nunca tinha visto uma cor dos olhos tão estranha. Ou, bem, o teu cachecol é espetacular. Ou, obrigada por teres tomado este tempo para participares neste estudo. Ato contínuo. O picante que colocavam era o menos picante e era só um bocadinho. Portanto, não demora muito aqui uma atitude positiva mascar e tapa e desvanece a atitude negativa. Portanto, às vezes, quando nós, nada nos impede nos nossos locais de trabalho de dizer boa, parabéns, deixa estar, vá, esquece essa criatura, foste ótimo. Nada, absolutamente nada impede qualquer um de nós de dizer isso a qualquer um dos nossos colegas. E este é poderosíssimo. Portanto, se calhar, criar aqui um esquema dentro dos nossos serviços para quando alguém tem assim, para além da tal fisiologia ou foco a linguagem, vamos cá, como é que é, quando são, haver alguém que nos dê ali uns 2 segundos de empatia, porque fazem a diferença. Foi uma experiência que nunca me saiu da memória. Muito bem. O, hum, uma outra pergunta que foi aqui colocada era por causa da. Há bocadinho tu disseste exceder expectativas. Ora bem, muitas vezes as pessoas entram e nem sabem elas exprimir o que era a expectativa delas. A minha pergunta é:
hum, se muitas vezes exceder as expectativas não é meramente fazer aquilo que é esperado. Ou seja, não é preciso fazer a mais. É Não. preciso fazer aquilo que é esperado e confirmar que era aquilo que era o esperado, não é? Concordas com isso ou achas que exceder as expectativas tem que se fazer obrigatoriamente mais? Eh, eu já não sei quem foi que disse esta frase. Tu também gostas de citações, deves saber. Nos negócios, para se terem resultados extraordinários, não precisam de se fazer coisas extraordinárias. Bastam pequenas coisas de forma consistente. E muitas vezes é isso. A própria pessoa que vem ali com uma expectativa, nem ela sabe. A questão é que é assim. Eu venho com uma expectativa de ver este problema solucionado. E se calhar fazer o que era suposto já é bom, porque já vai ao encontro das expectativas. Mas imagina, César, que faz disso com um cunho pessoal. Ele entendeu-me. Eu saio de lá e penso, ok, resolvi o meu problema, feito, mas esta pessoa como de uma forma diferente. Teve mais paciência, ou ajudou-me a preencher um impresso, ou não teve, ou não teve problemas em repetir, porque há pessoas que às vezes, pois são, vocês devem ter sentido isso, muitos dos que atendem ao público por causa dos benditos dos acrílicos. Os acrílicos são uma quebra de comunicação brutal e muitos de nós tivemos que atender com acrílicos. Teve cuidado, até me levou para um sítio menos. Viu que eu estava com alguns problemas de locomoção e até levou para um sítio onde eu me pude sentar. São os pormenores. Os ter as expectativas é ir àquele pormenor. Agora, isto deixa depois é um outro gatilho. Uma pessoa que se sinta de facto que o problema foi tratado, porque efetivamente, como tu dizes, foi ao encontro das expectativas, mas ainda houve aquele danoninho, aquele bocadinho extra, vai querer mais. Vai querer mais. Vai ficar habituado a este tratamento. Portanto, aqui nós temos é que ter a certeza que conseguimos construí-lo de forma consistente. Ok? Nós somos pessoas de hábitos, aquilo da tática de influência que eu disse. Mas sim, concordo contigo. E mesmo que eu não consiga ir ao encontro da expectativa que o cliente vinha, a resolução de um problema, eu deixar aquela mensagem ao cliente que eu posso não saber já, mas sou eu que me vou tratar disso. Personalizar a questão, ok? E no fim, às vezes, quando o problema está de facto atingido, perguntar, correu tudo, precisa de mais alguma coisa? Posso ajudar em mais alguma coisa? Fui ao encontro daquilo que estava à procura. Mas sim, às vezes é tão somente ir ao encontro das expectativas. Se for com um sabor um pouco diferente, lá está de um sorriso, aí nós temos aquela expectativa extra, é aquele degrauzinho que eles não estavam a contar. É o fenómeno, aquilo que nós falamos muitas vezes no Customer Centricity, que é o fenómeno uau. E às vezes o fenómeno uau foi isso. No meio de um dia desnorteante, aquela pessoa teve um sorriso da nossa parte, que era tudo o que ela precisava naquele momento. Às vezes é só isto. Muito bem. Deixem-me partilhar aqui uma coisa nessa ótica do fenómeno WOW, que não foi em nenhuma repartição pública, ok? Foi num mero Burger King. Quase 11 da noite, os senhores já quase a fechar, estávamos aqui junto com o meu grupo de karaté, tínhamos estado a fazer fotografias e coisas do género, até tardíssimo. Fomos jantar mesmo à tanja para conseguir jantar qualquer coisa. Ahm, e estávamos a começar a comer e entrou uma senhora grávida pelo Burger King, éramos as únicas pessoas lá, e ela veio à nossa mesa dizer: Olha, não me pode dar uns nuggets que estou com fome. E nós demos uns nuggets. A senhora foi embora, tudo bem até aqui, e passado 2 minutos estava alguém de um funcionário a vir trazer: Faltam uns nuggets, não faltam? E trouxe nuggets. Nós ficamos a olhar: Não, já tinham vindo. Não, faltam nuggets, não faltam. Prontos. Não precisa dizer nada. Atenção, quem diz isto, há bocadinho dizias do levantar para ir atender. Se nós sabemos que tem uma pessoa, por exemplo, com falta, problemas de locomoção, Tal e qual. temos que ter esse cuidado. Eu sei que, por exemplo, algumas autarquias têm balcões específicos para diferentes tipos de pessoas que têm necessidades diferentes de atendimento e, portanto, tem que ter pessoas até treinadas para lidar com determinadas situações específicas. Portanto, é este o ir um bocadinho a mais, não é?
E acima de tudo, muitas vezes eu acho, e agora falando da administração pública, eu acho que se criou muitas vezes o estigma que nós vamos à administração pública, aquilo que falavas do IRS, portanto, eh, mostrou, que as pessoas, que nós vamos ser mal servidos. Hum, E que é exatamente o contrário. 99% das pessoas, por cento das vezes, nós saímos de lá com as coisas resolvidas. Agora, exatamente. precisamos de perceber, e eu aí acho que será o segredo, que é o que é que veio cá resolver. E garantir que terminamos a dizer, olhe, nós resolvemos isto, que era o que veio cá resolver. Há alguma coisa a mais em que o possa ajudar? Mas, ou seja, iniciamos a conversa a perguntar o E que depois, é, terminamos a conversa a confirmar. sem Isto foi dúvida. resolvido. Há mais alguma coisa? Até porque muitas vezes as pessoas começam com um assunto, dão três voltas e, afinal, o exemplo que eu dou muitas vezes, quando estamos a falar, até mais no mercado autárquico, é as pessoas que chegam e dizem: Eu quero fazer uma festa na minha rua. A pessoa não quer nada daquilo, do ponto de vista eh, técnico, meramente técnico, aquilo que a pessoa quer é uma licença de ocupação de via pública e uma licença de ruído. São duas licenças, mas a pessoa não é isso que sabe, não é Sim. isso que quer. Foi por isso que, por exemplo, nós, e estamos a trabalhar no balcão inteligente de serviços para fazer isso, no diretório para fazer isso. O nosso diretório de serviços tenta ir contra isso e resolver esse problema, e é por aí que nós estamos também a meter a inteligência artificial, porque aquilo que muitas vezes a pessoa procura não é aquilo que quer. É parecido, mas não é aquelas palavras, não é aquela terminologia. Ok? É, Desculpa, desculpa. força, Não, força. era o que eu estava a dizer, quando falámos de comunicação, falar com os termos do cliente. Ah, a comunicação fica logo desfeita se disser, então, mas quer fazer uma festa? Então, mas o que você precisa, antes de, ok, quer fazer uma festa, quando é que vai ser? Como é que vai ser? Façam perguntas, ponham o cliente a falar mais e não assumam à cabeça que eu nem fazia ideia que eram necessárias tantas essas licenças. E o cliente, se calhar, também não. Mas trocar as coisas por miúdos e dizer, olha, então, mas quando é que vai ser? Como é que vai ser? Etc. Em que contextos? Façam perguntas, ponham o cliente a falar mais. Também às vezes nós pensamos que é uma coisa e como tu dizes, não vamos à procura de perceber mesmo bem, porque às vezes o próprio cliente não sabe. Ok, então o que o senhor precisa é isto, isto e isto. Vamos tratar disto, sim senhora, não sei o quê, precisa mais alguma coisa. E no fundo vão acompanhando todo o processo. Uma coisa que no início tu falaste foi a primeira palavra que eu apontei. Chama-se feedback. Ok? Por acaso, agora a minha colega aqui, a Giovana, colocou a mensagem relativamente aos feedbacks, portanto, fica aqui a nota. Nós somos muito atentos a tudo aquilo que vocês nos dizem. Tem ali o link para preencher o feedback em relação a esta sessão e nós precisamos de feedback para melhorar de sessão para sessão. Claro. E aqui a minha questão para ti do teu ponto de vista, o feedback pode e deve ser uma coisa que nós vamos chatear, tipo quando ligamos com o banco e ele pergunta-nos sempre no fim. Agora pode responder a duas questões, e são sempre aquelas duas questões da praxe, que dizem tudo, mas não dizem nada, não é? Dizem tudo, mas não dizem nada. É um número, certo? Exato. Devemos ir por aí ou devemos tentar ir procurando proativamente feedback para ir recolhendo? Epá, porque provavelmente a pessoa não clica no, no No botão certo. quando está a passar Acabou o atendimento e tem lá aqueles botões com cinco carinhas, do vermelho ao verde, não é? Com os amarelos pelo meio, e não clica, mas saiu de lá zangada, não é? E nós não apanhamos esse feedback. Ou ao contrário, saiu de lá com o sorriso na cara, que E ficou também não resolvido, apanhamos. mas também não apanhamos esse feedback, não é? Também não Qual é a tua apanhamos. opinião? Deve ser só mais números ou devemos incorporar isso no discurso de atendimento? Se conseguires os números, é ali imediato. E se a coisa correr bem, tu automaticamente tens a pessoa. Claro que os números valem o que valem, não é? Até porque também os questionários, a forma como eles estão feitos, às vezes são indutores. A forma como o questionário às vezes está feito induz ali de uma outra maneira. Ali está no momento, ok?
às vezes, há pessoas que eu sei que querem até escrever no livro dos elogios, por exemplo, mas nós reclamamos muito e elogiamos muito, mas escrever para ficar no papel é que às vezes é mais complicado. Eu acho que muitas vezes é isto. Refilamos muito, vemos as pessoas às vezes todas a refilar, mas depois pedir o livro de reclamações não pedem. Dá muito trabalho, tem que preencher. E o livro dos elogios também acontece. Por isso, às vezes, tentar capturar de alguma forma, o que é que nós poderíamos fazer de diferente, ou inclusivamente, eu já uma vez me fizeram isso, e foi online, foi telefónico. Perguntaram se podiam ajudar em mais alguma coisa. Perguntaram se o serviço, tal e qual como estavas a dizer, se o serviço tinha ido ao encontro das expectativas e tinha resolvido a questão. Portanto, aí eu tive que dar verbalmente, e a mensagem, a chamada estava a ser gravada, não é? E depois no final, então, olha, a seguir vai seguir um questionário para se poder responder. Bem, vocês têm questionários a vir por e-mail, questionários a vir por logo em automático, da questão. Mais do que pedir o feedback ao cliente, é, é depois o que tu fazes com isso. É porque também conhecemos muitos sítios que até fazem inquéritos de satisfação, mas depois não fazem nada com os inquéritos e não implementam efetivamente algumas das sugestões. Agora, poder dizer no final, eu acho que é poderoso porque acabou de ocorrer, estás a perceber? Poder dizer no final, olha, se houvesse alguma coisa que gostasse de ver de diferente, o que é que seria? As perguntas têm é que ser muito incisivas, ok? O que é que gostaria Senão de vai ver? ficar lá meia hora a falar, não é? Fica no limbo, ou então fica no limbo, percebes? O que é que, Certo. neste coisa particular, o que é que para si seria a coisa mais eficaz? Por exemplo, ainda há dias a marcar uma consulta no meu centro de saúde é no Google Forms. Vocês têm que lá ir. É no Google Forms. E falta um campo, e eu sugeri depois ao secretário, assim, olha, isto não deve ser ciência de foguetões para fazer isto. Falta um campo a dizer dia preferido para a consulta. Porque eu mandei, marcaram uma consulta, e eu por acaso consegui ligar a dizer que não ia poder naquele dia. Mas, e se eu não conseguisse ligar, como é que eu fazia? Mando um mail? Mando para o médico? Mando para a secretaria? Estão a perceber? E assim, o senhor até disse: é tão pouca gente que liga a cancelar. Eu, pois. Então facilitem lá isso e ponham lá dia preferido ou dia e hora favorito para ter a consulta. É só acrescentar. Pronto, se o vão fazer ou não, eu depois digo-vos daqui uns tempos. Muito bem. Há aqui uma coisa que eu termino com esta pergunta só, que é: será que a pessoa ao dar o feedback verbal, principalmente se for um bom feedback, não vai ajudar a pessoa ficar com mais um mais na caderneta do dia, ficar com mais um sorriso a dizer fiz mais uma coisa boa, fiz mais uma coisa boa. Portanto, e ao fim do dia que teve 10 atendimentos, vai dizer, ok, esfrega as mãos, eu não terminei o dia. O que é que fizeste? Atendimento. Não, terminei o dia com atendimentos. Consegui resolver problemas a 10, 20 pessoas. Espetacular. Concordas que isso também pode ser aí um efeito psicológico lateral, mas Completamente. importante? Completamente. Se o positivismo, lá está, aquela história que eu vos contei, de dar uma palavra de apreço, um elogio, etc., faz toda a diferença, os negativos também contaminam, não é? Portanto, usar no positivo, o feedback ser. E César, acredita, mesmo que o problema não seja resolvido, o poder ter do outro lado alguém que eu vi personalizou o meu problema, tentou ajudar-me, tentou dar próximos passos. Isto, isto só por si são as tais âncoras psicológicas, porque lá está. No dia em que o dia não me tiver a correr mal, eu vou-me lembrar de como me senti quando um cliente em particular me deu os parabéns pelo meu trabalho. E por isso é que, às vezes, aqueles mais desafiantes, que quando nós conseguimos tratar com calma e conseguimos contornar todas aquelas objeções, é dos maiores gozos quando são exatamente esses a vos dizer: olha, eu peço desculpa pelo meu comportamento, eu de facto estou muito preocupado com esta questão, mas você foi fantástico. E há aqui uma outra coisa, César: isto é uma onda de choque. Tem uma onda de choque para ti, para a pessoa que recebeu esse elogio, como também tem para as pessoas que entretanto estiveram a ver. Porque quando eu estou a assistir a alguém a atender com calma, com paciência,
com cuidado, com empatia a uma pessoa, eu só vou pensar: caramba, isto aqui é diferente, eu também quero um bocadinho disto. Oxalá que quando me calhar a mim também seja igual. Portanto, e isto causa uma onda de choque muito interessante, quer para quem está na zona de atendimento, quer também para a equipa, como é lógico. Mas sim, sem Claro. dúvida nenhuma, isto são as nossas âncoras. A gente tem que se agarrar. Eu gosto de ver o copo meio cheio, tu também tens essa filosofia. Eu gosto de me agarrar ao que nós temos e não ao que eu não tenho. Ah, eu não tive isto, não tive aquilo. Está bem, mas o que é que eu tenho? O que é que eu tive? E de facto, chegar ao fim do dia, olhar para trás e disse: epá, isto foi hoje, foi cansativo. Epá, mas aquela senhora no início veio, que fez, que aconteceu, que me deu os parabéns, que. Epá, pronto. E é isto que nós levamos, é isto que nos dá, que dá aquele gozo. Muito bem. Maria, agradeço imenso a tua participação. Eu acho que foi proveitosa para todos. Aliás, Eu é que acho agradeço. não, tenho a certeza. Já vi aqui vários Foi um comentários prazer. no chat, a dizer exatamente isso, o quão proveitoso foi. Portanto, incrível. Muito obrigado. Obrigado a todos a Obrigada eu pelo vossa convite. presença e participação. A colaboração de todos é essencial para que possamos construir uma sociedade mais forte, mais unida, promovendo cidadania. Antes de encerrar a sessão, os avisos habituais. Gostaria de vos lembrar que podem nos acompanhar nas nossas páginas de Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Os links estarão no chat. Recomendamos ainda que subscrevam o nosso canal do YouTube. Nós colocamos aí todos os nossos vídeos de workshops, bem como a divulgação dos próximos eventos. Nota, nós só colocamos os vídeos de workshops após 2 anos, o que quer dizer que se querem manter atualizados, subscrevam a nossa newsletter, fiquem a par dos próximos eventos da Wire Academy, bem como outras informações e novidades do setor público. As minhas colegas do marketing vão deixar todos os links disponíveis no chat e vão enviar depois um e-mail também para vocês com tudo isso. Relembro que têm uma semana para pedir a emissão do certificado de participação e que o vosso feedback é essencial para que possamos evoluir cada vez mais. Muito obrigado a todos. Até ao próximo workshop. Um bem-aja. Obrigada a todos.